Uma pessoa recebeu de herança R$ 150.000 e investiu todo esse valor da seguinte forma: 1/10 do valor da herança foi aplicado em ações. Beleza. 50.000 foi aplicado em renda fixa. Beleza. E o restante foi colocar na caderneta de poupança. A razão entre o que foi aplicado em renda fixa e o que foi aplicado na caderneta de poupança é... renda fixa eu já sei que foi 50.000. Aí ele quer saber só o que foi aplicado na caderneta de poupança. Renda fixa e caderneta de poupança. Só que caderneta de poupança foi o restante. A palavra restante. Eu tenho que primeiro saber o que ele tinha, né? Então, em cada etapa, vamos pensar. Ele gastou 1/10, gente. 1/10, basta eu cortar um zero. Lembra que zero depois da vírgula não conta. Isso aqui é a mesma coisa que nada. Então, tu cortou um zero. Então, ele gastou R$ 15.000. Né? Ele tinha 150.000, gastou R$ 15.000 aqui. Além disso, ele ainda gastou 50.000 aqui. Então, ao todo, pensando nessas duas etapas, ele gastou 65.000. Então, o restante significa o quê? Significa 150.000 menos os 15.000 que ele gastou aqui e o resultado menos os 50.000 que ele gastou aqui. Aí, 50.000. Aí vai dar 100.000. Posso subtrair assim primeiro. 100.000. Aí menos 15.000 dá 85.000. Então, o que sobrou é 85.000. E isso que sobrou, ele jogou na poupança. Poupança. Beleza. Razão. Toda vez que tu observar essa palavra razão, ele está querendo saber qual é a divisão. Ou seja, dividir, tu pode pensar numa fração. Só que a ordem que tu fala, ela importa. A renda fixa tem que vir primeiro nessa divisão. A renda fixa é 50.000, tá bem aqui, 50.000. Poupança. Poupança eu fiz o cálculo, 85.000, tem que vir embaixo, 85.000. Perceba que esse número aqui, ele termina em 3 zeros e o de baixo também. Então fica 50 dividido para 85. Se tu olhar, não tem nenhuma alternativa assim. Né? Não tem nenhuma alternativa assim. Aí, aquele tipo de questão que a gente pensa muito na ideia de representar um número. Porque assim, eu poderia reduzir, né? Tipo, dividir por 5, né? Que vai dar 10 em cima, não é isso? E, no caso, 85 dividido para 5 dá 17. Né? Então, 10 em cima e 17 embaixo. Mas não tem nenhuma alternativa, 10 em cima e 17 embaixo. Mas, fração equivalente, se tu observar aqui, tu pode só fazer assim, 100 e 170. Ah, professor, todo dia vai ser 100 e 170 toda vez? Não, podia ser 20 e 34. São outras maneiras de representar. O importante é que eu pense que o número que eu multipliquei em cima, eu multipliquei embaixo também. E se tu observar, existe uma similaridade muito grande entre esses dois números aqui, essas duas expressões. Só foi um zero a mais aqui, Acrescentar um zero na frente significa multiplicar por 10. Ou seja, é a mesma coisa que ele multiplicou por 10 em cima e por 10 embaixo. Chegou numa fração equivalente. A representação seria 10 por 17. Mas existe uma fração equivalente aqui na letra C. Por isso o gabarito vai ser letra C, de coração. Coração que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Nele cabe, que não cabe na dispensa. A gente está muito acostumado, às vezes, a representar o número só na fração já simplificada. Mas nem sempre vai ser assim. Então é bom a gente abrir o olho para essas ideias aí também.